a gente sabe que o mercado, ele usa muito essa palavra barato. E aí eu uso uma outra frase, o barato sai caro. E aí quando eu falo essa frase de impacto, é porque você fica focado em contratar o mais barato, mas você não está analisando tecnicamente o contrato dele para ver o que ele vai fazer. Talvez aquele que tem um valor mais agregado vai fazer e vai entregar muito mais do que aquele outro que você está contratando por ele ser barato. E para você saber se ele está fazendo ou não corretamente, você tem que ter uma assessoria de engenharia para poder acompanhar. Exatamente. O elevador é uma coisa muito técnica. Para você saber se aquele profissional está fazendo corretamente a manutenção, você tem que ter alguém para acompanhar. Ah, Ana Paula, mas eu já tenho o zelador. O zelador é para acompanhar o prestador de serviço quando ele vai fazer o serviço dele. Mas saber tecnicamente se ele está fazendo corretamente é assessoria de engenharia. Não é isso? Isso. Até em contratação de obras também, né? A gente dá muito suporte também aos condomínios, principalmente em obras maiores, obras de fachada, de impermeabilização, né? Quando está tendo já algum problema dentro do condomínio, telhado. Então, às vezes a gente pega muito a proposta. O síndico recebe lá 3 propostas, 5 propostas que seja de uma empresa. Aí um tá 100 mil, o outro 350 e o outro 1 milhão. Pô, aí ele pega aquilo ali e ele fala, vou fechar com os 100 mil, que é o mais barato, né? Ele leva lá para a Assembleia aquelas propostas, não sabe nem o que o cara tá te dando. Às vezes o cara tá te dando um engana-bobo. Um engana-bobo ali para inglês ver, né? Só para dar uma... Aquele segurar naquele verão ali, mas no próximo você vai voltar naquele embelezamento, né? Porque as pessoas têm uma mania muito grande de assim, passa em frente um condomínio que tá todo pintado, que as janelas estão todas no padrão, mesmo vidro, que o toldo tá na mesma cor, que tá limpo, etc e tal, ele vai dizer o quê? Nossa, aquele ali é o condomínio dos meus sonhos, é aquele condomínio ali que eu quero. Mas muitas das vezes alguns problemas estão por debaixo do tapete. Estão ocultos. E o engenheiro é exatamente para isso, para poder verificar o que está no oculto. A gente tem que aprender isso. Nós não precisamos fazer a gestão condominial sozinha, porque tem muitas partes técnicas. Tem pessoas que falam que o condomínio é uma pessoa jurídica, mas não é uma empresa. Mas se você parar bem para pensar, ela a organização de um condomínio chega a ser, às vezes, maior do que de uma empresa. Muitas vezes, com certeza. Você ali está gerindo o patrimônio das pessoas. Olha a responsabilidade que você tem em cima disso, né? Você, como síndico, como gestor, você está gerindo aquele patrimônio. As pessoas, muitas vezes, trabalharam uma vida inteira para comprar um apartamento ali. E, às vezes, por uma má administração, por um erro numa obra, por exemplo, você tem um prejuízo enorme dentro do condomínio que vai danificar apartamento, que vai danificar... E isso tudo você reduz o valor, né, daquele imóvel. Você tem uma depreciação daquilo, né? Quando você deixa um condomínio sem manutenção, né? Quando você não tem manutenção no seu condomínio, você deprecia ele, porque aí uma pessoa vai lá comprar o seu imóvel, vai olhar e falar assim, esse condomínio aqui não tá bom não, esse imóvel aqui tá valendo 400 mil, mas na verdade eu pagaria no máximo aí uns 250. Olha a depreciação que a gente tem. Né? A gente olha o entorno, porque você, quando vende um apartamento, a pessoa ela não olha só o seu imóvel. Ela vai olhar o condomínio. As áreas comuns, a localização, os acessos rápidos para poder ir a supermercado, escola, etc. E quando você tem uma manutenção, você diminui até o seu custo de operação, né? De futuro, de cotas extras, né? Se você tem ali uma manutenção, eu estou sempre fazendo a manutenção do elevador. Que bom. Se você tem a sua manutenção ok... A gente está usando o exemplo do elevador, mas tem outras áreas coisa mais simples da gente explicar, né? Mas olha o prejuízo que você teria se você não tem uma manutenção no elevador, o elevador cai, ou então o elevador fica parado. E alguém chega para você e fala assim, olha, não tem conserto. Olha o problema. Você tem que comprar um elevador novo. Olha o custo disso. Imagine um prédio que tem somente um elevador. Será que todo mundo vai conseguir utilizar a escada? Às vezes é uma pessoa que tem
tem debilidades, né, que não consegue subir, né? Não precisa nem ser uma pessoa de cadeira de rodas, mas às vezes uma pessoa mais idosa, ela não tem a mesma disposição que eu vou ter para subir uma escada. Ela não tem essa agilidade, né, que a gente, vamos dizer assim. Então, tudo isso faz parte, né, do patrimônio das pessoas, né, da valorização. Se você tem um condomínio, como você mesmo falou, que você passa, a fachada tá bonitinha, né, já vai trazer um futuro comprador, né? Ele já vai pensar um dia, ele procurar aquilo ali, se ele precisar, né? Agora, se tá feia, ele nem vai cogitar. E uma coisa também que as pessoas não levam a sério é o seguinte: hoje, uma pessoa que já vai comprar um imóvel pronto num condomínio, ela pesquisa o CNPJ do condomínio para ver se tem algum processo trabalhista, porque sabe que o processo trabalhista, quando baterem um martelo, vai ser uma cota extra para eles. Eles verificam também o histórico do condomínio. Então, se foi um condomínio que foi para as manchetes de jornais porque caiu uma marquise, aconteceu alguma coisa, isso já diminui a probabilidade dessa pessoa ter interesse em comprar o imóvel nesse condomínio. Então, o gestor, ele é responsável por toda a imagem, toda a manutenção, toda a contratação, todo o acompanhamento técnico, porque a partir do momento que você coloca um engenheiro como assessoria de engenharia condominialista no seu condomínio, e você chega para ele e fala assim: olha, precisamos fazer um laudo aqui para saber o cronograma de manutenções e o cronograma de obras. Você vai fazer de uma maneira que uma manutenção não vai atropelar a outra. Sim. Você não vai ter a necessidade de aumentar a cota condominial no meio do ano ou colocar uma cota extra, porque tudo que você colocar na previsão orçamentária vai estar pautado nesse laudo que vai ser feito logo nos seus primeiros meses de gestão. Uma outra coisa também muito importante, que eu sempre gosto de falar, é o seguinte: como que esses condomínios conseguem fechar seguro se estruturalmente eles não têm laudo, eles não têm acompanhamento, não tem nada? Me fala algum case que você tenha para poder entregar para a gente nesse sentido. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: você chega num condomínio, ele não teve, né, uma entrega, ou enfim, o seguro ele vai te vender. Ele não quer saber se você tem o bombeiro, né, o certificado de aprovação do bombeiro, ele não quer saber se tu tá com tudo direitinho, ele quer te vender seguro. Aí, quando chega lá na hora que acontece um sinistro, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né, independente do condomínio tá todo certinho ou não, isso pode acontecer. Aí a primeira coisa que o seguro vai falar é: eu não vou cobrir isso aqui, não. Porque você não tinha um certificado de bombeiro, sua mangueira de incêndio não estava funcionando, sua bomba de incêndio estava parada. Tudo isso aqui, a parte de incêndio, então, é a primeira coisa que o seguro vai para cobrir. E se você não tiver isso, se você não tiver isso tudo documentado, porque se você tem manutenção, que você tem o teste, que você tem tudo direitinho lá, o seguro não vai cobrir. Aí, olha o prejuízo. Porque às vezes você paga o seguro lá pensando assim: se acontecer alguma coisa, eu tô resolvida. Tô coberto, eu não vou ter prejuízo. Aí chega lá na hora, o seguro fala isso pra você, porque ele não vai falar isso antes de você comprar, né? Antes de você pagar. E nem antes de você pagar. Não vai. Só vai te falar quando você tiver algum sinistro. Quando você necessitar. Exatamente. Né? Eu sempre faço a última pergunta, que a gente já está indo para os momentos finais. Que pena, passa muito rápido, 1 hora. Verdade. E eu quero que você diga o seguinte: por que contratar a Fausti Freitas? Porque nós temos aqui um serviço que ele é personalizado, tá? Para cada condomínio. A gente não chega lá com um documento pronto para o seu condomínio. A gente vai analisar o que você tem lá, né? A gente vai entender a história do seu condomínio. Vamos ter primeiro uma, que a gente chama de anamnese, né? Uma conversa ali com a síndica, entender, ouvir, principalmente, né, que eu acho que a gente precisa ouvir todo o histórico. Muitas vezes a gente perguntar ali para um zelador mais antigo do condomínio, um morador que está ali, comprou, foi o primeiro a ir morar lá. Então, isso é muito importante para a gente determinar um laudo, determinar um plano de manutenção, enfim, fazer prestar o melhor serviço para aquele condomínio. Muitas vezes eles procuram a gente assim: eu tive um caso essa semana, eu quero fazer um teste de percussão aqui nessa fachada. Vocês fazem um laudo para isso? Faz o teste de percussão com laudo?
Eu faço. Mas aí quando eu cheguei lá, eu vi que já não se encaixava mais ali um teste de percussão unicamente, né? A gente já tinha que ir para uma intervenção urgente na fachada, porque aquela fachada já estava a ponto de cair, né? Na cabeça de uma pessoa que está passando na rua. É difícil, né? Um pedaço de pastilha já estava assim, pendurado lá no último andar. O teste de percussão já não funciona, a gente já tem que ter uma intervenção.